Fala pessoal, meu nome é Gabriel Carlos. Bom, e o propósito desse canal é trazer para a gente uma análise gráfica, tanto de mini dólar quanto mini índice, né? De todos os pontos de abertura, pontos de entrada, pontos de stop do mercado, projeção, retração, para que a gente consiga não só estudar juntos, né? Trocar informação, como eu dividir com vocês como eu faço um pouquinho para ter as minhas entradas, tá bom? Bom, começando pelo mini índice, né? Eu utilizo o indicadores de volume financeiro com média móvel de 200 e utilizo o indicador de DI+, DI- e ADX, né? Eu já vou comentar por quê. Normalmente, tá? Quando um candle supera a média de 200 no volume financeiro, ele tende a retornar ou dar uma arrefecida na tendência, tá bom? Por exemplo, aqui é uma ordem de venda, ele confirmou a venda, contudo, uma ordem de compra superando também. O que aconteceu? Retornou, tá? Então, normalmente eu uso isso aqui para estopar num alvo e etc, tá bom? Ou mesmo uma reversão de tendência. Então, o que eu analiso? Primeiro de tudo, no dia anterior, a gente estava numa tendência de queda nervosa, né? Bem feia. Então, se você pegar e fizer uma projeção para baixo desse cara, a projeção de 161 dele foi exatamente aqui, né? Então, aqui seria o teórico fundo, né? Onde ele perderia suas forças aqui vendedoras, né? E começariam as forças compradoras. Então, hoje, o dia começou com um gap de alta aí de 370, 380 pontos, né? Como vocês podem perceber, um puta candle de compra aqui grandão, DI+ apontando para cima. Então, quando você percebe que o DI+ está apontando para cima e superior ao DI-, que é a linha vermelha, a tendência é subir. Em contrapartida aqui no dia anterior, por exemplo, ó, se você perceber que o DI- estava para cima do DI+, o que aconteceu? Tendência de queda, né? Então esse é o indicador balizador de tendência aí, tá bom? Então vamos lá. O mercado abriu hoje com gap de alta. Muita gente não espera ter esse pullback, né? Acaba comprando aqui, não tem onde pôr o stop, né? Então, qual que é o segredo? Eu coloco nos 2 minutos, eu utilizo 2 minutos justamente para a gente conseguir ver a curva, né? Essa curva de pullback, para que a gente consiga tomar um fôlego, ter um stop um pouco menor e consiga fazer uma projeção bacana, tá bom? Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu utilizo. Então, a gente tem o fundinho do dia anterior, que fechou, o topo exatamente de hoje, né, que voltou na mesma proporção que subiu, e aqui a gente tem um cenário bastante interessante, né? Aqui a gente tem a terceira retração de Fibo e queria que vocês me acompanhassem nesse raciocínio. Como vocês podem perceber, o último candle de venda foi esse, que não atingiu a média de 200, tá bom? E o primeiro candle de compra foi este, que superou o candle anterior de volume, o volume anterior e a média de 20, a média de 200, e aqui, ó, ele foi segurado pela média de 9, né? Como vocês podem perceber, e pela Fibonacci, né? Então, o que eu fiz? Aqui eu fiz uma ordem de compra, meu stop de venda, lembrando que essa venda, como vocês podem perceber, tá? Esse meu stop aí, ó, ele não é só sobre o dia anterior aqui, tá? Como vocês podem perceber, esse cara aqui é o topo do dia anterior, do último topinho do dia anterior, tá? Ó. Então, seria um suporte bastante relevante, tá bom? Então, o que eu fiz? Fiz uma ordem de compra aqui, meu stop aqui embaixo, e fiz uma Fibonacci de projeção dessa forma aqui, ó. Normalmente, meu primeiro alvo, eu realizo o parcial no 100% e meu alvo 161%, tá bom? Vamos lá. Foi exatamente o que aconteceu. Liquidei minha operação aqui, metade da minha mão encerrei aqui, a outra metade eu pilotei para cá, tá bom? Saí da operação, ele acabou rompendo o topo do topo e foi fechar o topo lá em cima.
beleza? Mas essa foi a operação do dia que eu peguei, né? Se você conseguiu pegar uma tendência legalzinha, aí você conseguiu pegar bastante ponto, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Se você pegou exclusivamente os que eu passei, ó, 600 pontos, é uma reta boa, né? Para quem acompanhou o volume, é que eu já tinha encerrado minha operação, mas para quem operou o volume, vocês podem ver que deu uma arrancada legal, né? Eu mesmo teria realizado depois desse candle aqui gigante, esse barra de volume vermelho aqui gigantesco, mas vai do operacional de cada um, tá bom? Bateu no novo, normalmente sai. Esse foi o movimento do índice que eu operei de manhã, né? Depois, claro, ele deu uma arrefecida. Até onde ele arrefeceu? Cara, normalmente a tendência, tá? É ele arrefecer até a retração de Fibonacci. Então, se pegar e traçar aqui, ó, 100%, ele vai retrair até a Fibonacci. Ó, nesse caso, ele retraiu até a segunda. Fica dançando, né? Então, assim, a gente não tem... Depois que ele completa o primeiro movimento, a gente não consegue dimensionar muito bem o que ele vai fazer, principalmente nos 2 minutos, né? Com um candle um período um pouco maior, talvez a gente consiga. Então, tem gente que fala, porra, mas tem um LTB aqui, pô, mas tem um LTA aqui. Então, assim, no período curto é muito difícil você entender uma tendência, né? Então, o que você tem que entender? Momento de entrada, momento de saída, a projeção de alvos dele e até onde ele vai retrair. Então, normalmente ele retrai até a segunda, pelo menos o índice retrai até a segunda, né? Às vezes até a terceira, mas normalmente até a segunda. E ele ficou dançando dentro dessa FIBA o resto do dia, né? Como você pode perceber, quem teve coragem de comprar aqui, né? Sem qualquer projeção, pode ter pego mais 800 pontos aí. Não foi meu caso, eu só operei esse primeiro aqui, né? E foi isso que eu fiz no mini índice. Já no mini dólar... No mini dólar aconteceu uma coisa muito parecida, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês a importância de vocês identificarem, estarem atentos a esta barra aqui, ó. A esta barra de volume financeiro, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês a diferença. Vamos lá. Hoje, o dólar, ele não estava no topo de nada, não estava de lugar nenhum, né? Então, como que ele abriu? Ele abriu com um puta volume de compra, né? Vocês podem perceber, o volume de compra é gigantesco. Não tem como a gente comprar aqui sem esperar um pullback, né? Por exemplo, se você compra aqui em cima, aqui, ó, mas fez duas barras de compra gigantesca. Cara, ok, e aqui teve uma barra de venda gigantesca. Então, no rompimento superior dela, eu posso fazer uma compra? Cara, pode, cara. Não é o meu operacional, mas assim... Se você tiver um stop bacana de 22 pontos aí, beleza, né? Não era a minha tendência, né? Mesmo porque o índice estava na tendência de subida. Eu não acreditava e nem acreditei que isso subiria tanto. Então, resumo da ópera. O que eu fiz? Eu esperei o mercado abrir, o mercado subiu e o mercado começou a arrefecer, tá bom? Nessa arrefecida, você faz a retração dela. E ele deu... por volta ali, né, da terceira retração de Fibo. E aqui me acompanhem nessa análise. Ó, venda, último de venda e compra. Então, esse candle aqui, ó, ele devolveu toda a venda, não perdeu essa mínima aqui e fechou aqui em cima. Só que ele não fez só isso. Se você perceber, esse candle aqui, ó, de volume, ele mandou o DI mais para cima do DI menos. Então, o que eu presumi? Quando ele perder esse topo, é uma entrada de compra, né? Então, foi exatamente o que eu fiz. Levando em consideração esse stop, que seria a mínima, o fechamento do dia anterior, a teórica mínima de Fibonacci aqui, e aí eu faria a minha projeção, que ficou assim, ó. E bateu exatamente no meu alvo, tá? Então, eu entrei com uma ordem de compra aqui, saí no primeiro 100% aqui, e quando... Então, aí vamos lá, né? Saí no primeiro 100% aqui com metade da mão. Quando eu vi aqui essa barra, como se fosse uma order block mesmo, né? Essa barra de volta, e esse volume, ó, aqui tá o meu volume, beleza? Olha essa barra, tamanho dessa barra na venda.
né? Então eu acabei zerando aqui, tá bom? Não costumo fazer isso, mas quando eu vejo um volume assim eu realmente fico preocupado. Então eu acabei zerando aí. Encerrei aqui meu trade, mas ele fez meu trade do dia, né? Mas ele fez um movimento bastante interessante, né? Como vocês podem perceber, o que aconteceu? Essas 3, 4 vendas consecutivas aqui, ó, fez com que o Day mais passasse para baixo do Day menos, né? Então eu já não vi prosperidade nas compras, e sim nas vendas. Então eu precisaria esperar romper alguma estrutura para projetar alguma eventual venda, né? Então a gente teria esse primeiro topo aqui e esse primeiro fundo aqui, né? Aqui ele ameaçou ir, não foi, né? Esse aqui é o que o Stormer chama de trap, ameaçou aí, deu um drible da vaca, voltou. Aqui ele ameaçou romper, subiu. Então, esse aqui é o moedor de carne, que o pessoal chama, né? Quando você rompeu, você compra, cai, vem, rompeu para baixo, você compra, você vende, compra, enfim. Então, ficou nesse lenga-lenga aqui, como você pode perceber, olha como respeitou uma tendência vendedora. Isso aqui funcionou como uma order block gigantesca, né? Que ficaria nesse perímetro aqui, né? Ó. Nesse perímetro aqui, beleza? O que aconteceu? Quando o candle de compra chegou nessa região aqui, ó, dessa order block gigantesca, que é essa ordem de compra aqui, olha o que aconteceu. Uma ordem de venda, exatamente na mesma proporção, deslocou o preço para baixo. Mesmo assim, tentou mais uma vez e aqui, ó, exatamente o mesmo cenário. Uma ordem de compra precedeu uma ordem de venda na mesma intensidade. Ou seja, você não vai passar daqui, cara, né? Então aí sim pode ser, né, quem fez isso, quem fez essa projeção, pode ter pensado em alguma estratégia de venda nesse caso aqui, tá? Não foi meu caso, eu parei de operar lá, né? Mas se eu tivesse operado aqui, o que eu esperaria? Beleza? Eu normalmente não compro de lado, assim, tá? Eu sempre espero romper uma estrutura. E como eu falei para vocês, a gente tinha uma estrutura aqui, tá bom? Então eu sempre espero romper a estrutura, ó. Violou de novo, subiu e aqui violou, tá? Para quem opera com Day+, se eu não tivesse feito nenhuma operação, né, se eu já não tivesse fechado meu trade system, o que eu analisaria, beleza? Se eu entendi que essa aqui foi uma primeira ordem, essa segunda ordem segurou de venda e essa terceira ordem segurou de venda, o que eu faria aqui? Eu analisaria o Day- superando o Day+, exatamente nessa reversão aqui, né? Então aqui você pode perceber, ele rompeu as 3 médias, foi embora. Aqui ele devolveu. E aqui teria sido a minha ordem de venda. O rompimento desse cara com stop aqui, né? Esse aqui teria sido o meu movimento, ó. Eu teria vendido exatamente aqui na perda dessa compra, com meu stop aqui, almejando uma venda. Não teria me estopado, ou teria me estopado. Teria me estopado, ou não, né? Um pouquinho mais aí, teria buscado no alvo ali, né? Então, assim, é aquilo que eu comentei com vocês. Eu sempre espero romper uma estrutura, mas é sempre importante, ó como é importante você analisar o padrão de barras de volume. Ele normalmente tende a devolver um pouquinho. E talvez seja o momento de você zerar sua posição e etc. Então, essas foram as melhores entradas do dia de hoje, né? Eu acredito que não tenha sido de manhã, né? Não tenha sido um dia tão difícil de operar. Foi um dia, no dólar foi um pouquinho mais difícil, mas no índice foi bem direcional, ao contrário dos demais dias. E é isso. Então esses são os indicadores que eu uso e seguimos com a análise de hoje. Amanhã tem mais uma análise e vamos que vamos. Que eu puder ajudar, contem comigo, comentem aí o que vocês acham, se vocês querem testar um novo indicador, que a gente vai fazendo, né? Caso vocês me perguntem,
essas ordens de compra, essas ordens de liquidação aqui, ó, de compra, é um robozinho que eu fiz para identificar a mudança de volume, né? Caso eu esteja com o olho em alguma das médias, fazendo outra coisa, eu resolvi pintar na tela para que chame um pouco a minha atenção, né? Como você pode ver, ó, aqui chamou atenção, aqui chamou atenção, aqui chamou atenção, então eu acabo prestando atenção no volume. Beleza? Tamo junto, forte abraço e vamos que vamos.